Amém, igreja? Eu cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós, operando Deus. É gostoso. Interessante que essa madrugada eu estava buscando uma palavra no Senhor e abri a Bíblia assim, Deus me deu um Salmo 40. O Senhor me deu no Salmo 40. Interessante. Mas o que me chamou a atenção no Salmo 40 foi o versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir a outros deuses. Mas eu quero ficar só ali, ó. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Abra comigo lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3, 3. Amós 3, 3. Amós 3, 7, perdão. Amós 3, 7. Amós 3, 7. Três, sete. 3, 7. Isso. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos teus servos profetas. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar. Mas pastor, revelar o quê? Revelar na sua palavra. Feliz é o homem, feliz é o servo e a serva que põe sua confiança no Senhor. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus planos aos teus servos, aos profetas. O Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração. Aqueles que têm ouvido, ouça. Não o que o pastor Júlio diz à igreja, mas o que o Espírito Santo transmite para a igreja. Porque se eu olhar para o homem, eu vou sair da mesma forma que eu entrei. Mas se eu ver que não é o homem falando, mas é o Espírito Santo de Deus tomando aquela vida para trazer uma palavra no meu coração, com certeza ela vai fazer efeito. Ela vai fazer efeito. Deus não faz coisa alguma. Abra lá em 2 Crônica. 2 Crônica 20, 20. 2 Crônica 20, 20. De madrugada partiram ao deserto de Tecoa. E quando estavam saindo, olha lá o profeta, Josafá lhe disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus. Vocês serão sustentados, mas tenham fé em quem? Tenham fé em? E terão? Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus planos aos teus servos. Aí é o profeta, o povo numa situação terrível, mas Deus colocou alguém de prontidão ali. Deus colocou alguém que desse uma palavra para ele naquele momento, e eles acreditassem, eles confiassem. Feliz é o homem que põe a tua confiança no Senhor. Que a tua esperança esteja no Senhor. Igreja,
Eu vou dar um pequeno testemunho. Eu sempre criei, sempre acreditei, sempre confiei, sempre esperei no Senhor. Seja para o lado de família, seja para o lado de filho, seja para o lado de parente, seja para o lado de amigo. Eu sempre acreditei, eu sempre confiei. Nós estávamos de sexta-feira nos cultos de oração. E Deus me mostrava um dia o Gustavo em cima de um púlpito pregando uma palavra. Depois fazendo um culto na casa dele, Deus falou a mesma forma que ele estava em cima de um púlpito pregando a palavra. E sempre em oração, sempre em intercessão, sempre clamando ao Senhor, sempre pedindo a Deus uma direção para a vida desse jovem. 24 horas do dia intercedendo, de madrugada orando, mas acreditando que essa palavra, ela iria se cumprir um dia. Ela iria se cumprir um dia. Feliz é o homem que põe a tua confiança no Senhor. Por mais que o adversário ele aponta que não vai dar, e isso aí ele vai ser derrotado, ele vai desistir, ele não vai conseguir, ele não vai continuar. Mas não pare de orar, não pare de interceder, não pare, porque a vitória é sua, não é dele, que não conhece muito a Deus, mas é sua, porque Deus vai manifestar através das tuas orações. E para a honra e para a glória, eu vi um banner, coisa mais linda do mundo, ele em cima de um púlpito. Vai pregar agora dia 3. Gente, para mim, foi o maior presente de Deus que eu ganhei. Para mim foi o maior presente de Deus, porque está se cumprindo a palavra de Deus. Está se cumprindo a palavra de Deus. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar. E quando Deus revela, ele vai lá em Números 23, 19, que ele diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou vai se cumprir na tua vida. Passa o tempo que tiver que passar, mas a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ela se cumpre. Leva o ano que tiver, mas ela se cumpre na minha e na tua vida. Mas fica lá no versículo 4 de Salmo 40. Feliz é o homem que põe a tua confiança no Senhor. Acredite, confie, espere em Deus. Por mais que as situações apertam, mas acredite. Porque Moisés ficou 40 anos no deserto. Mas 40 anos Deus não deixou faltar nada. Deus não deixou faltar nada, nem a roupa do corpo envelhecer, nem a sandália dos pés se gastarem. Eu não sei como nós olhamos para Deus hoje. Não sei. Por maior que seja a tua luta, por maior que seja a tua prova, mas tenha certeza que a tua vitória é mais do que certa. É mais do que certa. Ainda para completar, abra lá em 2 Crônicas 20:15. 20:15. 20:15. 2 Crônicas 20:15. E ele disse: escute-me, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Feliz é o homem que põe a tua confiança no Senhor, porque nesta peleja Deus vai pelejar com você. Quando você põe a sua confiança no Senhor, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar só, Ele vai caminhar com você. Você pode balançar, mas Ele vai segurar nas tuas mãos. Eu passei por uma situação por uns 15 dias agora, uns 15, 20 dias. E só clamei a Deus, falei: Senhor, não vou brigar, não vou discutir, não vou falar, está aqui nas tuas mãos. Se tiver que ser, vai ser, que não tiver que ser, Senhor, o Senhor vai colocar nas tuas mãos. Esperei com paciência no Senhor. E
questão de uma semana, Deus respondeu. Mas Deus respondeu de uma forma assim, sabe? Tão espontânea, tão gostosa, sabe? Deus respondeu. Ele disse: meu servo, eu te pus aqui por cabeça, não é por cauda. Você vai continuar por cabeça. Deus respondeu imediatamente. A tua confiança está em Deus. A tua confiança está na palavra de Deus. Porque o prazer, a alegria de Deus é na calada da noite te visitar, falar contigo. Mas muitas das vezes o cansaço nos toma. Ou muitas das vezes até mesmo um desenho animado, coisa parecida. Ou muitas das vezes até mesmo o celular. Mas mesmo assim o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande com a nossa vida, que Ele ainda coloca profetas no nosso caminho. E ainda coloca profeta, anjos no nosso caminho. Ele quer nos despertar de alguma forma. Ele quer mostrar o seu amor por nós de alguma forma. Ele quer mostrar o quanto Ele nos ama, quanto Ele quer o melhor para nós de alguma forma. E foi como vi lá no livro de Amós, quando ele diz que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar, sem primeiro mostrar os seus planos aos seus servos. Gostoso, igreja, quando nós damos crédito. O importante é quando nós damos crédito. O importante é quando nós confiamos. O importante é quando nós nos aproximamos mais ainda de Deus. Porque eu conheço, eu creio na palavra. Eu creio, lá em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade. A verdade vai te libertar. A verdade vai te restaurar. A verdade ela vai fazer algo muito grande que o mundo não pode fazer na tua vida. Deus vai fazer. É por meio da verdade, é por meio da palavra, é que Deus vai mudando o nosso pensar, o nosso agir, o nosso viver. Mas há um nosso adversário que ele não quer de jeito nenhum que nós conhecemos a verdade. Ele não quer. Ele não quer. O nosso adversário, ele não quer que nós conhecemos a verdade. Mas você sabe por que ele não quer que nós conhecemos a verdade? Porque quando nós passamos a conhecer a verdade, a nossa visão começa a ser outra. O nosso pensar começa a ser outro. O nosso entendimento começa a ser outro. A nossa visão começa a ser outra. Quando nós passamos a conhecer a verdade, Deus começa a mostrar, Deus começa a revelar, Deus começa a nos levar para uma direção diferente. Quando passamos a conhecer a verdade. Aí o nosso adversário, ele fica furioso lá na profundeza do inferno. Ele se bate um com o outro, ali não tem mais jeito, agora ele está se aprofundando na verdade, agora ele vai ter domínio sobre nós, agora eles vão ter domínio sobre nós perdemos. Quando passamos a conhecer a verdade, o Espírito Santo de Deus, ele mostra para nós que no inferno, Satanás, ele fica se batendo um com o outro. Ele começa a falar: perdemos. Mas ele faz de tudo, ele vai trabalhar sempre para não conhecermos a verdade. Porque a verdade nos leva a passear nesse livro, chamado Palavra Sagrada. A verdade, ela vai trabalhando no nosso coração de uma forma que nós não queremos comer só a beiradinha, nós queremos comer mais. Lá no livro de Números 1,19, o Senhor diz assim: ó, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ele diz: você não é obrigado, se você quiser e você me der crédito, você começar a se alimentar, você começar a buscar, você vai usufruir do melhor que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Eu acho que eu fiz alguma confusão. 23 é 1,19. Espera aí que eu vou fazer lembrança. Aleluia, Jesus. Acho que é Isaías 1,19.
Vai lá, Isaías 19. Aleluia, Jesus. Amém? O erro é humano. O erro é humano. Pode acontecer sim. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Igreja, presta atenção. Presta atenção. Como Deus trabalha. Lá em 2 Reis, capítulo 4, a palavra de Deus revela de uma viúva que havia perdido o esposo. O esposo havia deixado uma dívida. Mas até mesmo depois de morto, Deus tem provisão para a família. Sabe o que é isso, igreja? Mesmo depois de morto, Deus tem provisão para a família. Sabe o que é isso? Mas quem ela foi buscar? Aí está o segredo. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os teus segredos aos teus servos profetas. Ela foi até Eliseu levar o seu problema. E ali Deus usou um profeta, Deus usou o teu servo. Vá, o que você tem em casa? Olha, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. O Espírito Santo de Deus disse ao meu coração, aquela botija ela simbolizava algo muito profundo. Aquela mulher ela tinha 3 qualidades. Aquela mulher ela tinha fé, ela tinha esperança, ela tinha amor, aleluia. Ao ponto da onde ela foi, o profeta falou e ela fez de acordo como o profeta havia dito. Ao encher todas as ilhas, ela voltou até o profeta. A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Ela foi até o profeta, lá ela falou o que havia feito. E falou, agora você vá, venda tudo, paga a tua dívida. E ainda viva com o resto. A grandeza de Deus, igreja, talvez a nossa visão não chegou a esse ponto. Talvez a nossa visão ainda está muito pequenina daquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. É algo muito grande que Deus quer para a nossa vida, igreja. Talvez esse problema que você está passando hoje é muito pequeno aos olhos de Deus, mas está se tornando grande aos teus olhos. É muito pequeno aos olhos de Deus. Igreja, sabe, Deus é muito grande. Eu fiz algo aí, uma dívida de 15 mil reais. Porque eu confiei, acreditei na pessoa. E eu olhei para aquele jovem, eu disse para ele assim, não, fique em paz, isso aí para mim, esse negócio de dívida para mim, eu não me abalo não, de jeito nenhum. E se tem alguns versículos bíblicos para ele, eu falei, eu conheço pouco a Deus, bem pouquinho, mas eu conheço. Naquela semana, Deus estourou as portas, que dava para pagar toda a dívida numa semana só. Sempre dando um sinal, sempre mostrando que Ele é Deus, que Ele é dono do ouro e dono da prata, que Ele tudo pode. Vamos lá em Jó 42:2, quando Jó estaria orando pelos seus amigos, e ele disse, Deus, eu bem sei, Deus, eu bem sei que tudo podes, eu bem sei que o Senhor pode tudo, e que nenhum dos teus planos podem serem frustrados. Deus faz a gente dar uma passeada para mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer o melhor para a nossa vida. Nós precisamos nos aprofundar, nos chegar mais próximo de Deus, estar mais atento à voz do Senhor. Pedro está ali em mar, nada alcançou, nada. Pedro está lá na praia, lá na beirada da praia, lá lavando a tua rede. Sabe o que significa isso? Ele tinha desistido. Ele tinha desistido, nada havia alcançado. Mas presta atenção numa coisa, do outro lado está Jesus ministrando. E Pedro ali lavando a rede. Eu tenho a certeza absoluta que os seus ouvidos estavam atentos àquilo que Jesus ministrava.
Eu tenho certeza, não tenho dúvida, de que ele estava ali lavando a rede, mas o tempo, uma rede que se lava rápido, mas o tempo era o suficiente para ele ouvir a voz de Deus e dizer: ainda há esperança. Eu ainda creio, eu ainda confio. Ao ponto que Jesus manda chamar a Pedro. Presta atenção nessa palavra. Jesus manda chamar a Pedro. E quando Jesus manda Pedro lançar a tua rede, ele diz: Senhor, pela tua palavra eu lançarei a rede. Quando a palavra faz efeito, você lança a rede, aleluia. Quando a palavra ela faz efeito, igreja, nós lançamos nossa rede, nós confiamos, nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. É diferente. Ele quer de qualquer forma, que nós não saiamos aqui da mesma forma que nós entramos. Ele quer de alguma forma abrir o teu coração, mostrar para você que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. Mas no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a palavra de Deus diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo. Não é no meu tempo, há no tempo de Deus. Mas a minha fé está virada no Senhor. Ontem, domingo, eu não vim para a igreja, mas eu não fico sem ir ao culto. Pego algum pastor amigo, eu vou fazer uma visita na igreja. E nesse domingo retrasado, por incrível que pareça, eu preguei lá. E de repente meu celular tocou. Pastor, o senhor conhece minha família? Não tenho a mínima ideia quem é. Eu falei: você é da onde? Quem é você? Aí não respondeu. Eu falei assim: eu moro perto do colégio tal. E ontem eu estava perto desse colégio. Aí eu peguei o celular e liguei. Ela falou: peraí que eu encontro o senhor aí na rua. E eu estava bem na esquina da casa. Que coisa mais linda do mundo. Uma família enorme, uma família grande. Gente, eu fiquei tão feliz. São tudo firme nos caminhos do Senhor. Já tem netos, netas. Eu falei: que gostoso. Isso há 30 anos atrás. Uma das filhas lembrou, mostrou a foto para a mãe, mas falou: pô, você passou a evangelizar nós aqui. É muito gostoso de ver o quanto Deus trabalha. Agora, igreja, você sabe o porquê? O porquê de tudo isso que Deus faz, é para nós ser uma testemunha viva nesse mundo. É porque outras pessoas, elas se espelham naquilo que realmente Deus está fazendo na minha e na tua vida. A pessoa chega ao ponto de perguntar: que igreja que o senhor é? Ela está vendo algo diferente. Qual é o dia de culto lá? É todos os dias assim na minha vida. Agora vizinha, está todo mundo agora perguntando. Até advogado essa semana me pergunta para mim: onde é a igreja? Sabe? É gostoso. Eu costumo dizer deserto. Não vou nem falar deserto. Prova. É Deus querendo conhecer a intenção do meu e do teu coração. Não tem outra palavra, outra alternativa. É Deus querendo conhecer a intenção do meu e do teu coração. Aonde Ele pode te usar, como Ele pode se manifestar. É para isso. É para isso. A seara é grande. Os ceifeiros têm sido pouco. E é esse pouco que Deus prova. É esse pouco que Deus prova. Porque Deus quer te usar. Você subir em cima de um púlpito ou você entrar dentro de um lar, você tem uma testemunha viva daquilo que você está pregando, daquilo que Deus realmente está fazendo. A pessoa acreditar que ela pode, da mesma forma, obter também as bênçãos de Deus na vida dela. É muito gostoso. Eu louvo a esse Deus por esse Salmo 40. E o versículo 1 ele diz: coloquei toda a minha esperança. Eu não coloquei, eu coloquei toda a minha esperança, toda, seja de pai, de mãe, de filho, de tio, de emprego, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Você
Tem ideia do que Deus está querendo dizer com nós hoje, nessa manhã? Eu coloquei toda a minha esperança, toda. Coloca lá Isaías 64:4. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele cumpre com a tua palavra. Ele cumpre com a sua palavra. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar. Deus primeiro Ele revela a tua palavra ao teu coração. Mas Ele cumpre com aquilo que Ele fala. Quando Ele disse: Pedro, lança a tua rede para o lado mais fundo. A bênção é muito grande, irmão. Só que Pedro não era avarento, não era mesquinho. Pedro, ele tinha um coração. Naquele momento, eu vi que Deus já estava trabalhando de uma tal forma no coração daquele homem. E ele, agora ele chama os seus irmãos, seus amigos, para ajudar a puxar a rede. Quando chega lá na praia, lá é tanto peixe. Agora Jesus diz para ele: larga tudo isso aí. É duro. Mas, Senhor, eu vivo de pesca, eu abasteço a cidade de pesca, eu sustento minha família com pesca. Mas, Senhor, não, pela tua palavra, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não é fácil, irmão. Não é fácil não. A bagagem foi grande. Você ter o seu próprio irmão e preso, usar o seu nome, você trabalhando, polícia te parar e te levar preso, você parar no fórum 2 vezes por nada, você ser ameaçado por pai de santo, por mãe de santo, filho cair de 6 metros de altura, porta de carro abrir, filho saiu rolando no meio da avenida. Não é fácil. Revólver na cara, centro de São Caetano, ladrão devolver tudo. É uma bagagem muito grande. Você sabe quantas igrejas tem aberto dentro de São Paulo? De quantos pais de santo que foi ganho? São muitos. Tudo isso para a glória de Deus. Para te dizer que Ele cuida dos teus. Ele não desampara os teus. Não, Ele não desampara. Você pode estar na pior situação que você esteja passando hoje. Deus não vai te desamparar. No domingo passado que eu preguei nessa igreja, e então várias pessoas desempregadas e mandam mensagem para mim: pastor, o senhor sabe de alguém que está precisando? Pastor, o senhor sabe de alguém que está precisando? E ali Deus disse: abre a tua boca e profetiza. Pois eu consegui uma vaga para um rapaz. O pai me responde: ele já está trabalhando. Pode ser que seja por mão dele. Já está trabalhando. Para a glória de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode. Aleluia. Mas que nós viemos colocar esse versículo no nosso coração, que é o Salmo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ô igreja, eu coloquei a minha esperança. Presta bastante atenção. Uma das maiores provas que você pode passar é dentro da tua casa, é com família. Mas aí é que está. Eu coloquei toda a minha esperança. Eu creio que essa vida ainda vai se entregar ao Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Todas as pedras que ela me atira, eu vou construir um castelo da tua ignorância. Porque eu vou continuar orando.
Até que lá do céu Deus converta o coração dessa pessoa. Aí que é gostoso. Aí que é gostoso. Agora eu regaçar a manga, eu dar de frente, eu não vou ganhar essa vida nunca para Jesus. Ao contrário, é capaz dessa vida converter eu para Cristo. Que ainda não nasci de novo. Mas quando eu ponho a minha confiança, pode atirar a pedra que tiver que atirar. Eu estou um pouco preocupado. Hoje eu passei no mercado e eu comprei pão, mortandela e passei numa porta, uma casa lá e chamei. Deu uma buzinada, eu falei, eu vim trazer o pão para você. Pão com mortandela. Pague o mal com o bem. Abraça o teu irmão. Por mais que ele errou, mas ele está achando que você errou, abrace ele. Meu irmão, eu quero que você me perdoe. Pode ser que eu tenha falhado, irmão. Somos carne. Quem de vós não tem pecado, tira a primeira pedra, irmão. Então eu quero te abraçar, irmão. Eu quero que você me perdoe. Sabe, é difícil, mas é gostoso, vale a pena. Meu irmão me empresta uma furadeira para um pedreiro lá. O pedreiro queimou a furadeira. Daqui a pouco eu pedi a furadeira dele emprestado e não estava funcionando, só que eu não avisei ele, coloquei lá na casa dele. Ele falou, você me pega a furadeira, me queima a furadeira, não me estraga. E veio para dar na minha cabeça a furadeira. Eu subi a escada, fui até perto da minha mãe e falei, mãe, o meu irmão está louco, mãe. Ele prestou a furadeira para o pedreiro queimou. E ali falou um monte de besteira para mim. E eu peguei, fui descer a escada e fui sair. Quando eu fui sair, o senhor disse assim, vai lá e pede perdão para o seu irmão. Mas Deus, eu não queimei nada. Vai lá, reconcilia com o seu irmão. E eu estou indo lá no meu irmão. Aí eu disse, o caminho. O senhor disse, não foi aí que eu te mandei. Pois eu fui lá no meu irmão, abracei ele, pedi perdão para ele, falei, manda arrumar que eu vou pagar essa furadeira. Por mais que não me enchi, por mais que eu não queime, mas eu vou pagar. Aí minha televisão queimou e ele falou assim, leva ali no tal fulano lá que o cara é bom, o cara arruma. E aí pôs no carro dele e levou para mim. Aí ele ligou para mim e falou, a televisão está pronta lá. Você quer que eu vou lá com você buscar? Eu falei, vamos lá. Aí pegou a televisão, colocou no porta-mala lá do carro, saiu cantando o pneu, o capô levantou e a televisão saiu rolando no meio da avenida. Eu te pergunto, ele me deu outra? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vou fazer o quê? Vou brigar com meu irmão? Então são inúmeros testemunhos para você chegar realmente a conhecer a Deus, sentir a presença de Deus na tua vida. Não ia compensar, eu brigar, eu discutir. Minha mãe é espírita. E me ligaram para mim, corre aqui que a tua mãe está passando mal. E eu corri lá e eu abracei minha mãe. Eu falei, Deus, não me importa o que ela é, o que ela faz, o que ela deixou de fazer. Mas é uma alma que precisa ser salva. E ali eu repreendi aquele espírito de morte dela. Está lá, 87 anos, sobe, desce. Meu pai com câncer, com diabetes, e vamos lá no quarto, pega meu pai, traz ele aqui na sala, e meu irmão pega de um lado, eu pego do outro, ele olha para mim com as lágrimas nos olhos, ele pergunta, filho, por que eu estou assim? Eu falei, pai, fecha teus olhos. E ali eu levantei um clamor a Deus, meu pai levantou na hora, meu pai saiu correndo, foi para o quarto, pegou uma blusa, hoje foi cortar cabelo sozinho, 92 anos. Esse é o Deus, igreja, que nós pregamos. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o Deus que nós testemunhamos. Esse é o Deus que Jó disse, eu bem sei que tudo podes. Deus pode muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos, igreja. Muito mais. O pastor me convidou para ir fazer uma visita no hospital, com o pai ia fazer, o pai do irmão lá ia operar do coração. Eu falei assim, pastor, vamos sim, mas nós vamos buscar ele que ele está de alta. O pastor falou, pastor, tu precisa ter muita fé. Eu falei, pois é essa fé que eu tenho, pastor. Aí nós fomos no hospital lá fazer uma visita para o pai desse irmão. Quando chegou lá, o pai dele estava com a mala na mão, de alta, e nós entramos na sala para orar por outra vida, para a glória de Deus. Igreja, sonha, pensa, imagine, tem esse testemunho para dar. Muito mais além do que você está pensando e imaginando. Eu tenho esse testemunho para dar.
Sonha, põe alto. Eu tenho esse testemunho para lá. Em Minas Gerais, Bahia, e na Itália, eu tenho inúmeros testemunhos. Para a glória de Deus. Eu estava numa cidade lá de Israel chamada Tiberias. E nós estávamos dando uma saída à noite, assim, para dar umas voltas. Por mais que tinha guerra, bombardeio, mas nós queríamos dar uma saída. E um estrangeiro me perguntou as horas, eu fui passar as horas para ele em inglês. E ele falava em português. Tinha ficado 7 anos aqui no Brasil. Qual foi o primeiro convite? Se eu queria ficar lá. Eu tinha ajuda do governo. Eu podia ficar na casa dele. Eu tinha emprego. Sabe o que é isso? Eu não tinha planos, tinha firma, tinha família. Eu falei, eu não vou me arriscar a fazer isso. Mas quando eu saí do Mar Morto, me deu uma crise de choro. E eu falei para a mãe do pastor. Eu falei, eu não sei quando, mas Deus diz que eu vou vir morar em Israel. No mesmo dia eu recebi o convite para ficar. E eu não fiquei. O que Deus faz? Deus prova a nossa fé nesse momento. Deus prova. Mas não era tempo, não era hora. Na Itália, então, eu estive em Roma, eu estive em Nápoles, fui visitar uma missionária em Nápoles. Lá a oração, porta fechada. Se você for pego orando por alguém, você é denunciado e preso. Conheci um pouco do catolicismo. O que é isso? É uma experiência que Deus permitiu que eu fosse buscar lá fora. Nunca preguei sobre isso. Hoje estou tendo essa liberdade para falar um pouco sobre o meu testemunho. O que Deus faz, o que Deus pode fazer. Sempre fui uma pessoa preocupada com o meu próximo. Nunca me preocupei comigo, nada. Porque a provisão é de Deus. Por isso que ele diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro e a demais coisa. Pois eu acredito que a demais ele acrescenta. Eu acredito que a demais coisa ele acrescenta. Ele falou na sua palavra que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar, sempre me mostrar, sempre me falar, sempre me avisar. Ele mesmo falou na sua palavra. Eu acredito. Eu acredito, sempre acreditei. É Jesus. Gostoso, né? Conhecereis a verdade. A verdade leva você a passear no Espírito. Você tem sede, você quer conhecer mais. Deixa eu fazer assim uma visão para a igreja em relação a essa palavra: buscai primeiro o reino de Deus. Muitas das vezes nós ficamos parados no meio do caminho, porque quando nós oramos o Pai Nosso, venha a nós o teu. Lá em Romanos 14:17, a palavra de Deus diz que reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é gozo, é alegria no Espírito. Tá, pastor, me dê um exemplo. Quando Deus começa a reinar, ser Senhor da tua vida, a tua história começa a mudar. Quando Deus começa a reinar a tua vida, ser Senhor da tua vida, a tua história começa a mudar. É Ele que julga as tuas causas. É Ele que é juiz das tuas causas. É Ele que vai julgar todas aquelas acusações, todas aquelas reclamações. É Ele, não é você, é Ele. Ele é teu juiz, Ele é teu advogado, Ele é teu promotor. É Ele que vai julgar as tuas causas quando você confia no Senhor. Quando você confia no Senhor, Ele vai reinar a tua vida. Ele vai ser Senhor da tua vida. Ele vai julgar as tuas causas. Com certeza a vitória é certa. Mas é difícil. Quantas das vezes queremos arregaçar a manga e fazer justiça? Quantas das vezes queremos abrir a boca e fazer justiça? Quantas das vezes queremos mandar recado fazendo justiça? Esquecemos que Ele pode todas as coisas. Eu aprendi a ser submisso
ao meu Senhor, porque Ele julga as tuas causas. Leva o tempo que tiver que levar, mas Ele julga. Julga e te mostra a vitória, porque Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Ele vai mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Nós tivemos vários casos aqui na igreja, de irmãos que estavam com problema na justiça. E pela graça de Deus, eu fiquei muito feliz de ver que Deus entregou e Deus confirmou. Quem lembra do Alexandre? Que Deus tomou minha vida ali em línguas, fala com ele. Depois peguei o telefone, liguei para a casa dele, fui entregar o que Deus estava mandando. Ele estava preocupado, ele estava com medo de retornar. E ao contrário, foi totalmente ao contrário o retorno dele. Aquele moço ali sentado, Deus tinha uma promessa ali se cumprindo. Sabe, são vários. Igreja, não dá para contar na minha mão quantas cadeias Deus já abriu. Quantas cadeias Deus já abriu. Abriu da noite por dia. Não dá para contar, são inúmeras. Eu estou aí louvando, glorificando e buscando a Deus. Amém, igreja? Que é a oração? Ah, tá. Amém. Amém. Eu creio que Deus já está fazendo um milagre. Eu creio que Deus já está fazendo um milagre. Eu creio que Deus está fazendo um milagre. Olha, igreja, eu recebi uma ligação de Londres, pedido de oração. Eu recebi essa semana um pedido de oração de Portugal. Eu não falo essas coisas, é muito difícil. Mas eu tenho muito contato lá fora, em outros países. De uma vida aqui no Brasil, hoje o Evangelho está chegando lá em Portugal, está chegando em Londres, para a glória de Deus. Inúmero testemunho tem vindo de lá para cá. Como Deus é bom, como Deus trabalha. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Ele merece. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Nós vamos levantar um clamor nesse momento pela irmã Sandra, né? Está internada. Não precisa colocar o problema não, porque Deus já está lá. Deus já está lá, Deus já mandou o anjo lá. Nada para Deus é impossível. Nada. Pai, é um cumprimento da tua palavra, meu Pai, que está sendo ministrada nesse dia de hoje, Senhor. Feliz é o homem que põe a tua confiança no Senhor, Pai. E a nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor, Pai. Porque o Senhor é médico dos médicos. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, Senhor. E é no nome de Jesus, papai, que nós nesse momento oramos, intercedemos pela nossa irmã Sandra, Deus. Porque nós cremos, nós confiamos no impossível de Deus, papai. Pai querido, tranquiliza, coloca paz no seu coração, coloca fé, esperança no teu coração, e ela venha testemunhar, Senhor. Que ela venha testemunhar a tua grandeza, os teus bem-feitos, Pai. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Se alguém entrou aqui nessa manhã, Senhor, com algum sintoma, Pai, com alguma dor, com algum problema, papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mediante a tua palavra, Senhor, eu repreendo agora toda seta ao contrário, Senhor, toda enfermidade, toda dor, que vai se retirando agora, em nome de Jesus. Vidas que têm dor de cabeça constante, eu repreendo agora dor na coluna, eu repreendo agora que saia em nome de Jesus, Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, Senhor, porque a tua palavra diz que aonde houver dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor está presente, e aonde o Senhor está, milagres, sinais de prodígio acontece, aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, papai, por esta manhã tão gloriosa, uma manhã de bênção, uma manhã no qual o Senhor nos preparou para ouvirmos a tua palavra, Deus, para meditar
meditarmos na Tua palavra, não sairmos daqui da forma que nós entramos, Senhor, mas que Teu Espírito Santo, Ele continua falando aos nossos corações, no decorrer da semana, no decorrer da noite, que Teu Espírito Santo preencha, Senhor, todo o vazio que houver, Senhor, em alguns corações, Senhor. O Senhor vinha preencher com a Tua plenitude, com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, e as palmas louvam e engrandecem o nome de Jesus. Amém, igreja? Essa palavra que o pastor Júlio trouxe aqui só vem confirmar tudo que a gente tem pregado ao longo do tempo aqui, que a gente deve realmente depositar as nossas confianças, as nossas esperanças no Senhor, porque de madrugada eu acordei realmente com esse salmo na cabeça, e esse salmo ecoando na minha cabeça. Eu levantei de madrugada, eu orei, e também o versículo que ficou marcado para mim foi o versículo 4, e na verdade é o que o pastor Júlio falou mesmo. O Senhor confirma antes aquilo que Ele quer trazer para nós. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Está ouvindo, Henrique? Henrique? Não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Deus está falando para todos nós aqui, para que a gente aprenda a confiar nele, porque aquele que confia no Senhor de verdade não vai sair frustrado. E não é no nosso tempo. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Deus tem que trabalhar, você tem que abrir seu coração para que Deus trabalhe na sua e na minha ansiedade, porque a gente ora de madrugada e quer que de manhã a graça, a bênção do Senhor já esteja sobre a nossa vida. Não é dessa maneira, é no tempo do Senhor. E se eu fosse apontar o dedo para cada um aqui, cada um tem um histórico de vida, sabendo que é o Senhor quem traz a causa no tempo dele, não é no nosso tempo. Eu tenho, a minha esposa tem, pastor Júlio tem, Rafa tem, Henrique tem, todo mundo aqui tem. Só que a gente está vendo toda hora o Senhor agir na nossa vida, é no tempo dele, mas a gente continua com a nossa ansiedade. Senhor, por que ainda não aconteceu? Senhor, por que ainda não aconteceu? Diz o Senhor, há um tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Acalma o teu coração, confia no Senhor. Salmos 37, 5, pastor Júlio. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor. Não deixa que a ansiedade tome conta do seu coração. Não deixa que através da ansiedade você tome atitudes precipitadas e venha se arrepender lá na frente daquilo que você fez. Confia no Senhor. Confia no Senhor como quem planta uma tamareira. Porque aquele que planta a tamareira normalmente não colhe. Não sei se os irmãos sabem, mas a tâmara leva aproximadamente 70 anos para dar o primeiro fruto. Mas mesmo assim ela é plantada, porque alguém confia que aquela semente vai gerar fruto e alguém lá na frente vai colher. Plante a sua tamareira. Faça como o pastor Júlio falou aqui. Não se preocupe com você. Pense no seu próximo. Nós viemos para cá para cuidar da vida um dos outros. Nós viemos aqui
para ser braço estendido. Nós viemos aqui para olhar um para os outros. Não sei se os irmãos já perceberam, mas se eu puser minha cara aqui, ó, diante dessa parede, eu não consigo ver o meu rosto refletido aqui. Eu só consigo ver o meu rosto refletido quando eu estou diante de um espelho. E esse mistério, Deus colocou os nossos olhos para que a gente olhe para o próximo, para que a gente cuide da vida do próximo, para que a gente se importe com o nosso próximo. Henrique, todos nós estamos aqui de braços abertos para você, irmão. Você já deu um passo difícil, muito difícil de estar aqui agora. E o Senhor se alegra com a tua atitude, viu? Nós estamos aqui todos juntos para te receber e te ajudar naquilo que você precisar, meu irmão. Conta com a gente. Nós somos um corpo. Amém? Vamos louvar? Aquele que veio aqui para buscar a palavra do Senhor, se veio de coração aberto, pode ter certeza que recebeu. Levante as suas mãos para os céus e agradeça a Deus, porque é do Senhor a bênção, é do Senhor. Amém? Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor. A pastora Márcia foi tocada pelo Senhor e pediu um hino para que nós cantássemos o hino Os que confiam no Senhor. Lá em Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Aleluia. Se você depositar a sua confiança no Senhor, podem vir os mares, podem vir os ventos, pode vir o que for sobre a sua vida. Você vai permanecer, porque não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor que nós estamos aqui. E o nosso Deus é grande e inabalável. Amém? Vamos louvar. Não precisa ficar com vergonha não, viu? Quem souber pode acompanhar, viu? Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. O Senhor está em volta do seu povo, para nos ajudar em todas as coisas, para nos fortalecer, para passar pelas provas, aleluia, pelas lutas. Confia no Senhor, você não vai se abalar, aleluia. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus nós não vivemos. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra,
Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Dá de poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Aleluia! Aleluia! Dá pra viver sem Jesus? Tem gente que acha que dá para viver sem Jesus, né? Doce ilusão achar que dá para viver sem Jesus, né? Até vive, né? Mas vive tudo torto, né, pastora? Dá um passo para frente, 3 para trás, um passo para frente, 3 para trás. Aí quando conhece Jesus, aí fala assim, quanto tempo eu perdi caminhando, vagando por aí, né? E não, põe para nós aí as atividades da igreja. Ao longo da semana, nós temos aí na terça-feira a reunião da ADEF às 19 horas. Para quem tem curiosidade de conhecer, venha, que é bênção. Eu duvido que tenha um membro aqui que não teria parte das suas curiosidades satisfeitas na ADEF. Às vezes tem famílias aqui que vêm para a ADEF dizendo assim, eu vim para buscar para fulano, para ciclano, e na verdade acaba encontrando para si, né, pastora? Eu, quando fui convidado para fazer parte desse ministério, eu falei para o pastor, eu não tenho o que fazer aqui, não tenho nada para fazer aqui. Mas de verdade, ninguém aqui tem ideia do quanto isso tem edificado na minha vida, do quanto eu tenho aprendido, e é na dificuldade dos irmãos que a gente acha que vai ajudar os irmãos e a gente está sendo ajudado. Então, para quem tiver curiosidade, venha que vai ser bênção. Terça-feira, 19 horas, a gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo. Normalmente tem um cafezinho, né, pastora? Tem um bolinho. É bênção, a reunião é bênção. Se você tem algum dependente, algum parente que tenha qualquer tipo de problema com drogas, com álcool, com pornografia de internet, qualquer dificuldade que essa pessoa tenha onde ela não encontre domínio próprio, venha nos procurar na terça-feira, que é bênção, é bênção. Na sexta-feira temos o culto de oração, que também é bênção, né? É muito bom, é um momento diferente desse que a gente faz aqui nos cultos, onde a gente apresenta as nossas petições ao Senhor, onde a gente tem um momento de agradecer ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. É muito bom, é muito bom. E no domingo às 8 horas da manhã, temos a EBCom. Para quem não sabe, também é um momento para conhecer um pouquinho mais do nosso Deus, que a palavra do Senhor, segundo o pastor Júlio trouxe aqui para nós. Se vocês tão somente me obedecerem, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas como é que você vai conhecer Deus se você não conhece a Escritura que Ele deixou para você? Então esse é o momento que nós temos aqui de aprender um pouco mais sobre o nosso Deus, daquilo que Ele pensa a nosso respeito, daquilo que Ele tem para nós. Lembrar que esse curso não paga absolutamente nada. O preço que você paga é a disposição de sair de casa um pouco mais cedo, para vir aqui se colocar disponível e disposto a aprender da palavra do Senhor. E às 10 horas, temos o nosso culto. Amém? Era isso que nós tínhamos para hoje. Irmã, quer falar alguma coisa? Nós estamos com as inscrições abertas para o culto das princesas,
que vai acontecer no mês de maio, no dia 20 de maio. E aquelas mulheres, crianças que quiserem se inscrever, a inscrição é individual, gratuita, sem custo. Nós precisamos dessa inscrição para saber a quantidade de mulheres, os perfis, as idades, porque vai ser um culto totalmente preparado para você, mulher. Esse culto é especial porque ele vai nos ensinar algo muito importante, através da vida de umas missionárias que se chamam missionárias bonequeiras. Elas fabricam bonecas de pano e ensinam sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. Então venha, nesse dia vai ser um dia extremamente especial, nós vamos estar aí com um café especial. E os meninos e os homens não precisam ficar aí achando, é só para as mulheres, vocês também vão ter um dia especial para vocês. Nós já estamos acionando outros irmãos para fazerem aí o culto dos heróis ou o culto dos guerreiros para vocês também. Mas dia 20 é um dia que Deus preparou para as meninas e para mulheres de todas as idades. Vocês são bem-vindas. Então façam as inscrições, o link da inscrição está no nosso grupo da igreja. E se permitam ser abençoadas por essas missionárias que vão vir de outro ministério, abençoar o nosso ministério com o trabalho delas, com aquilo que Deus as capacitou e colocou no coração delas para fazer. Amém? A pastora Márcia vai fazer o encerramento, mas antes eu queria só dizer para vocês, irmão, reforçar para vocês, quanto mais a gente conhece o nosso Deus, mais relacionamento a gente tem, quanto mais relacionamento, mais intimidade. E quanto mais intimidade a gente tem com o nosso Deus, mais fácil se torna a nossa vida, porque é Ele quem passa a conduzir as nossas vidas. Tá bom? Amém. Só gostaria de falar uma coisa. Às vezes, hoje a palavra foi muito clara, uma palavra simples, né? Mas tão necessária que nós precisamos, porque nós temos que estar firmado num lugar, no Senhor. É o único caminho. E às vezes a gente acha que já sabe tudo, que conhece tudo, tem gente que já leu a Bíblia 4, 5 vezes. E hoje na aula, é uma coisa que eu faço um convite a todos. Vocês não imaginam o que é a EBCOM. Às vezes você fala, eu já conheço, eu vou lá para aprender o quê? Eu mesmo falava para mim, puxa, eu já sou pastor, eu poderia estar ali ministrando, e não ali aprendendo, mas todo dia nós temos algo para aprender. E tem sido uma bênção, é um alimento. Não tem como você ser de Deus se você não conhecer quem é Deus, se você não conhecer qual é o plano que Ele tem para você. Porque a história toda da Bíblia é preparada para nós vivermos, desfrutarmos e alcançarmos. Agora, se a gente não se dispor para ir pelo menos aprender, aquilo só que a gente ouve aqui não é o suficiente. Isso aqui é apenas o indício. Agora depende de cada um de nós ir mais fundo, mergulhar realmente na palavra do Senhor, para a gente poder falar, eu vivo o que Deus tem para mim. Eu falo que eu vivo, às vezes eu dou um testemunho lá na aula, né? A gente fala assim, nossa, eu já passei por isso. O pastor Júlio hoje falou, tenho muitos testemunhos. Eu falo que a minha vida não dá para ser um livro, tem que ser uma enciclopédia. De tantos detalhes que eu tenho para viver e contar com Deus. Porque todos os momentos da nossa vida é uma vitória com Deus. Então, se você tiver oportunidade, não perde não. Levantar 2 horas antes para vir, a gente já vem para o culto às 10, vem para a aula às 8. Tem sido uma bênção. Então, não percam essa chance não, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, é em nome do Senhor Jesus que o Senhor recebe cada um de nós e agora nos leva de volta à nossa casa. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus possa estar conosco de agora para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.